Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lisandra e hoje eu vou ajudar vocês um pouquinho na disciplina de ciências do PET da semana 2. Então vamos lá? Vamos falar agora sobre a cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Vocês sabem? Não? Então eu vou explicar para vocês. Na atividade diz o seguinte: para que possa haver um equilíbrio na natureza, cada ser vivo possui a sua função no ciclo da vida. Quais são essas funções? Vamos ver? Então acompanhem comigo. Existem os seres que produzem os seus próprios alimentos e recebem o nome de produtores. Os produtores são representados pelas algas marinhas e por todas as plantinhas do mundo. Talvez você tenha alguma na sua casa. Os produtores precisam da luz solar para realizar a fotossíntese. A árvore, por exemplo, ao se utilizar da energia solar para realizar a fotossíntese, ela absorve o gás carbônico da natureza, que é representado pelo CO2, e o transforma em açúcar, que é a glicose, oxigênio, representado pelo O2, e a água, representada pela fórmula química H2O. E existem os seres que se alimentam dos produtores e são chamados herbívoros e recebem o nome de consumidores. Um exemplo de consumidor é a vaquinha. Ela ama um capim e então chamamos ela de consumidora primária, mas além dela tem o cavalo, tem o grilo e vários outros. Um exemplo de consumidor secundário é a onça. Ela é carnívora e então ela se alimenta da vaca. E existem os seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica. Eles são chamados de decompositores. Então, eles são organismos que realizam a decomposição. Como exemplo de decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. Lembrando que eles atuam em todos os seres vivos da cadeia alimentar e por isso muitas vezes não são representados nela, ok? Aqui temos um exemplo de uma cadeia alimentar, no qual podemos observar uma plantinha, um rato, uma cobra e um gavião. A planta, como já vimos, é o produtor dessa cadeia alimentar, pois ela é capaz de realizar a fotossíntese, que a permite construir o seu próprio alimento. Ela serve de alimento para o rato, o qual se comporta, portanto, como um consumidor primário. A cobra, que se alimenta do consumidor primário, é um consumidor secundário. E o gavião comporta-se como consumidor terciário, que é uma novidade que ainda não vimos. Então, todos os consumidores terciários se alimentam dos consumidores secundários e os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários e estes se alimentam dos produtores. Então, vamos recapitular: consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositores. Então, se esse gavião morrer, aí é que entra em ação os decompositores, que são representados, como eu já disse, pelos fungos e bactérias. O que acontece é que muitas vezes esses seres vivos não são possíveis de ver a olho nu. Então, depois, esses decompositores transformam a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, e assim recomeça todo o ciclo. Entenderam a importância
disso para o meio ambiente? Então, até logo, crianças. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada!